Ontem nós viajamos, hein? Viajamos pelo Jordão e a vista de Ofir. Fomos nos 2 lugares do Jordão, né? O Jordão mais perto de Jericó. O nome é complicado, mas não faz mal. Vamos falar assim para não falar o nome, né? Quem estava lá anotou direitinho. Então, o Jordão mais perto de Jericó e o outro pedacinho do Jordão, aonde é Yadernit, onde as pessoas geralmente vão para ser batizadas, porque é mais bonito aquele pedacinho. Então a gente falou de tudo que aconteceu naquele cantinho do Jordão, principalmente no pedaço perto de Jericó. E falamos também sobre tudo o que é a Galileia, porque Deus escolheu a Galileia, porque Jesus escolheu a Galileia. Então, e a live do perdão, nós falamos sobre o jejum, a live do jejum, nós falamos sobre o jejum de Ester e as 9 portas, né, as 9 vezes que Mardoqueu ficou à porta do rei. Vamos continuar esse assunto amanhã, quarta-feira, às 18 horas, no momento em que vamos estar entregando o jejum, ou alguns ainda em jejum, ou alguns começando o jejum, tem vários turnos de jejum. Então não esqueça, o dia do jejum é amanhã, e amanhã tem a parte 2 da aula. E hoje nós vamos falar sobre interferências. Coloca o título de interferências. Tem interferências? Sim, tem interferências. Só vai colocando já o título, né? Vocês que gostam de colocar título para poder depois procurar o assunto, né? Quando deixa a live para trás, ou para fazer as suas anotações. Então é muito legal. Nesses 7 meses de caminhada já falamos muita coisa. Meu Deus, como falamos coisas, né? Criamos amizades, vínculos, alianças. De repente eu tenho entrado na sua casa há 7 meses, algumas, né? Algumas mais recentes, outras desde o início da pandemia. Quem está aqui desde o início da pandemia, né? Então, outras desde o início da pandemia. E essa semana tem bastante coisa. Essa semana tem aula, mas aí é uma aula para um grupo fechado de trabalhadores da Jordânia. Também tem um culto de mulheres em Xerém, no sábado, presencial. Eu não sei se a igreja transmite não, mas eu sei absoluta certeza que é presencial. Eu vou estar lá na igreja central, metodista central de Mantiqueira, às 19 horas no sábado. E domingo é dia de 3 cultos, culto às 9h30, às 17 e às 19 horas. Está chegando o dia do culto do perdão. Semana que vem vamos fazer um culto do perdão, porque o dia do perdão está chegando. Todo dia é dia do perdão, né? Mas o dia do perdão está chegando, nós já estudamos sobre o dia do perdão, está chegando festa dos tabernáculos, está chegando muita coisa, está chegando o fim do ano, na verdade, né? Mas eu creio que antes do ano terminar, muita coisa boa. Hoje eu li, primeira página do Globo, dizendo de uma... A gente já sabia disso, já tinha sentido isso, mas oficialmente uma estabilização no número de óbitos por Covid. Isso é uma boa notícia, comparado com alguns países que continuam em lockdown e precisamos orar por esses países, como Filipinas, ou Israel, que voltou ontem a ficar por 2 semanas em lockdown. Mas eu sei que isso vai ser uma história a ser contada, e nós estamos vencendo e vamos vencer, estamos nos reinventando. E você só não pode ficar paralisado pelo medo. Não deixe que o medo te paralise. Não deixa, tá bom? Nós fizemos já série sobre muita coisa. Já fizemos série sobre homens e mulheres que venceram a crise. Vocês lembram? Já fizemos série sobre ansiedade, série sobre rejeição. Já fizemos série... Eu nem lembro mais. Já fizemos tanta série, né? Neste momento a gente está dentro, porque é Setembro Amarelo, nós estamos numa série de saúde mental. Claro que a gente sempre falou de saúde mental, mas agora a gente está bem, um assunto, entrando bem nesse assunto, porque é o mês de prevenção ao suicídio. Eu vi um vídeo que uma seguidora me mandou, impactante, como uma palavra
como eu coloquei hoje, nós somos pessoas criadas por Deus com uma sensibilidade tão complexa que uma palavra pode curar e uma palavra pode destruir. Então, que você seja um canal de cura. Eu coloquei essa frase e eu vi, era uma cena de uma pessoa sentada à beira de um prédio, estava pulando, já tinha assim, o sapato dela já tinha ido, e ela estava se balançando para frente, e de repente as pessoas, e mais especificamente uma pessoa liderou um coro, sabe? A pessoa falava assim: Jesus te ama, você é importante. E a pessoa começou a orar alto. E parecia que não estava surtindo efeito, porque a pessoa continuava balançando, parecia que estava ensurdecida, parecia que estava determinada a fazer o que ia fazer. Mas essa pessoa ficou incansável, dizendo: Jesus te ama, você é importante. E outras pessoas imitaram essa pessoa, ou seja, ela liderou tipo um coro, né? E aí no final a gente vê essa pessoa indo para dentro do prédio, né? Era tipo o andar superior, e ela desmaia, ela chega a desmaiar. Tamanha a tensão que ela estava, né? Mas como uma palavra pode curar, ela só precisava lembrar isso. Ela estava você tem aprendido comigo, ela estava num circuito fechado da memória, ela não conseguia enxergar nada, e de repente ela começou a ouvir. Você pode ajudar pessoas a pensarem. Quando você está muito assim, quando você está muito ansioso, quando você está em pânico, quando você está em um momento de circuito fechado da memória, às vezes você precisa de pessoas para que te ajudem a raciocinar, e que você seja essa pessoa curada para curar. Como eu disse que o ano passado eu fui em vários congressos de mulheres com o mesmo tema e gostei. Falei: gente, é isso mesmo. Nós precisamos estar fortalecidos para fortalecer, curados para curar, ungidos para ser canal de unção para outros. Não tem jeito, não adianta você estar capenga e querer ajudar, é que nem um cego querer ajudar outro, não adianta, né? Então, que você seja curado para curar. Eu disse sobre interferência. Eu não sei quantos viram esse vídeo, é muito bonito. Ah, Renata, como você tem razão nisso. Eu sei que você é uma como é que eu vou te falar, Renata? Antes de eu começar, Araoa. Qual é o feminino de Arão? A Renata tá comigo há 17 anos. Te criei, Renata, te criei. Você não me escreveu no privado pra gente combinar. Vamos fazer uma live amanhã, Renata, pro povo conhecer teu rosto. É só ir lá no perfil dela, mas pra conhecê-la aqui, enquanto eu não vou lá no dela, né? Porque o dia da live dela tem sido assim, dias em que eu já tenho algumas agendadas, por isso que ficou difícil ir na live dela, mas a gente vai acertar esses ponteiros. Então, é verdade, preciso de muitas mulheres para ser como Araú, é verdade, Lene. Sim, vocês querem saber da live de ontem? Não tá, gente, a live de ontem não está nem a do Maoz no meu, fica no Maoz Israel Brasil. Então, e a da pastora Ezenete fica, ela não põe no IGTV. É porque senão ela faz muita live, então ficaria muito poluído, né? E como ela transmite para Facebook, YouTube e Instagram ao mesmo tempo, fica mais fácil ela deixar gravado no canal dela no YouTube, que é Ezenete Rodrigues. Então, as 3 aulas estão lá no canal dela, Ezenete Rodrigues, no YouTube, tá bom? Se você não segue a pastora lá no YouTube, segue a pastora, o canal dela, Ezenete Rodrigues. Rodrigues é com S, eu acho. Rodrigues é com S. Tá bom? Então vamos falar sobre interferência. Eu não sei quantos aqui são da época de que rádio, porque hoje você põe a tecla, né? Você vai trocando as estações e assim, até a gente ouve, pelo menos eu ouço pouco rádio, mas
o rádio tá aí, né, para ser ouvido, tem muitas rádios legais. Eu ponho minha playlist, né, e vou na minha playlist. Mas rádio é legal, tem coisas úteis. Eu participei durante muitos anos do debate na El Shaddai, na Melodia, até que eu cansei de ir em debate. Mas por muitos anos eu ia sempre nos debates. Mas assim, eu sou da época que a rádio você tinha que sintonizar. Se você fosse assim um pouquinho mais para lá ou um pouquinho mais para cá, ficava com uma interferência, ficava nem numa estação e nem na outra, você ouvia um pouco das duas estações, ou seja, não ouvia nada, porque ficava um monte de vozes cruzadas, música cruzada. Eu não sei quem é dessa época que você mudava a rádio com um botão assim de girar, e então ficava com interferência. E você tinha que sintonizar bem para ficar na rádio certa que você queria ouvir. E a televisão era quase igual, era assim, aquela coisa, controle remoto, nem pensar. E aí você, de repente, quando aquele botão de girar, ele já estava meio amolecido, de velho, você tinha que ir bem devagarinho para ficar no canal certo. Gente, eu tenho mais de 50 anos, então eu vivi isso, eu vivi as coisas assim, não tinha controle remoto. Nem vou te contar como é que era. A televisão era preto e branco. Depois entrou, eu era bem criança quando entrou a televisão colorida. Primeiro era muito engraçado. Primeiro foi liberado uns negócios assim, tipo um papel de celofane que colocava, era em cima, tipo assim, em cima era vermelho, embaixo era verde e mais embaixo era vermelho. Você punha na tela da televisão e você tinha a sensação de que a televisão era colorida. Essa era a televisão colorida de pobre, né? Então, todo mundo sabe o quanto a minha família viveu dias de grande miséria. Mas isso é uma história. Assim como daqui a pouquinho a pandemia vai ser uma história a ser contada, também é uma história a ser contada esse tempo em que você precisava lutar para sintonizar direito. Bom, mas o nosso assunto é interferência. Existem interferências emocionais que são rupturas emocionais, problemas, dores. Nós ontem falamos de dores. Então, problemas emocionais não tratados que interferem no teu potencial. E você vê claramente isso. Você vê, por exemplo, que o forte homem Sansão, ele era muito fraco emocionalmente. Não é porque ele não tinha pai e mãe, ele tinha pai e mãe e eles eram homens de Deus, homem e mulher de Deus, um casal de Deus que buscava Deus de todo o coração. Então não era um lar, até onde a gente, na palavra, a gente não consegue ver um lar disfuncional de Sansão, mas a gente vê um homem que, por sua fraqueza emocional, algumas coisas interferiram na unção dele. Ficou uma interferência assim, tipo, ele era um homem ungido. Eu tratei mais ou menos desse assunto de manhã. Ele era um homem ungido, mas ao mesmo tempo ele era um homem criança, vamos dizer. Sansão era um crianção. Ele brincava com o dom que ele tinha. Ele tinha sabedoria e ele ficava brincando de ficar adivinhando ali, de ficar desvendando, melhor falando, desvendando os mistérios dos enigmas. Ele ficava brincando com os enigmas. Era um dom sério que Deus tinha dado para ele. Ele era forte, todo mundo celebrava a sua força. Ninguém pode negar que ele usou a força da forma certa para defender a nação dos filisteus. Ele fez muita coisa certa, mas as coisas que ele fez errado tinha uma interferência emocional. Outra interferência ele tinha uma insatisfação crônica. Vocês já viram pessoa com insatisfação crônica? Essa é uma geração de insatisfação crônica. Você mal acaba de comprar uma coisa, já lançou a outra. Por exemplo, você acabou de comprar o iPhone 11, já está com a notícia do 12, você já não está mais contente com o 11. Estou dando um exemplo bem bobo, mas é bem por aí. É uma geração muito insatisfeita com a sua própria igreja local. Eu nunca vi isso na minha vida. Como as pessoas são insatisfeitas e não gratas.
Eu sou de um tempo em que a gratidão e a fidelidade era a marca registrada. E parece que hoje, ingratidão, insatisfação com o seu líder. Antigamente, a gente sabia que os nossos líderes, eles eram homens e mulheres com defeitos. Defeito não significa pecado. Defeito, ele grita muito, ele não é tão assim, tão amoroso quanto eu gostaria, ele não sorri tanto quanto eu gostaria. Bobeira. Você passava por cima disso. Você passava. Era brincando que você passava por cima. Por exemplo, o meu pastor, eu falei disso porque o meu pastor era maravilhoso. Ele gritava a ponto dele ficar vermelho, o pastor na igreja em que eu nasci. E as veias aqui do pescoço dele ficavam para fora. Eu tinha medo que ele fosse morrer. E eu não gostava, porque eu não gosto de grito. Mas eu gostava tanto do meu pastor, que para mim isso era irrelevante, mas eu não gostava. Eu só ficava assim, Deus, seria tão bom se o senhor falasse pro tio Cássio não gritar. Eu não gosto de grito. Mas eu deixava, sabe, tudo que ele era de bom, não era nada esse estilo de pregar gritando. Isso não fazia nada. E não era por causa disso que eu ia ficar falando para um e para outro, tio Cássio grita muito, né? Não, eu falava, poxa, eu amo muito o tio Cássio, eu tenho muita gratidão por ele. O que ele fez por minha família, o que ele fez e faz por mim. Eram essas coisas que saíam da minha boca, mesmo sabendo que tinha coisas que eu gostava, coisas que eu não gostava tanto assim. Mas quando eu colocava na balança, ele era uma pessoa extraordinária. Tá faltando isso, sabe o que é isso? É como sanção, interferências, falta de maturidade, criancice. Você não amadurece e aí você começa, não gosto disso, não brinco mais. Sabe aquela coisa? Criança é assim, não brinco mais, tô de mal. Os repentes, as infantilidades, não é? Jesus fala pra gente ser como uma criança em termos de pureza, em termos de sinceridade, em termos de entrega, mas ele não fala para você, como está escrito na epístola e como Paulo nos incentiva, como o Espírito Santo fala através de Paulo, para a gente largar, eu desistir de ser criança, você tem que desistir, senão as criancices vão sempre ficar interferindo. E o que faz com que nós fiquemos infantilizados? Essa falta de maturidade, às vezes ela vem porque a idade em que você foi ferido, geralmente você fica meio que bloqueado a grande ferida, você fica meio bloqueado nessa idade. Então você precisa tratar. Eu faço uma sugestão para vocês, gente, tá na hora desse grande faxinão, tá na hora da grande restauração, tá na hora de você ver os lugares que ficaram arruinados. Sobre ruínas eu vou falar daqui a pouquinho, eu tô falando agora sobre interferência. Então nós vimos que a criancice de Sansão, um cara mulherengo, ele inconsequente, sem medir. Sabe o que acontece quando você é criança ou quando você tem feridas emocionais? Você não costuma pensar a médio e longo prazo. Você pensa mais a curto prazo. Então, Sansão, ele não pensava a médio e longo prazo, ele só pensava a curto prazo. E aí você viu, deu o que deu, né? Perdeu a força, perdeu a unção, mas Deus é um Deus de misericórdia. Assim que ele abriu o olho e falou, eu quero de volta, eu quero crescer. Deus remiu o tempo com Sansão, ou seja, o cabelo dele cresceu, a força voltou, e você sabe que ele fez mais em vida do que ele fez no seu último dia de vida. Ele fez mais do que ele fez durante a vida toda. Quando ele amadureceu, ele foi tremendamente produtivo, ele matou 3.000 numa tacada só. Ele teve estratégia, enfim. Bom, falamos da interferência na vida de Sansão. Se a gente olhar a interferência na vida de Salomão, agora o homem mais rico, mais inteligente, Salomão era o homem, como eu acabei de falar, mais rico e mais inteligente de Israel. Ele era um homem, mas ele era um homem assim como Sansão, com insatisfação crônica. Enquanto você não identificar os seus buracos negros,
você vai ter essa insatisfação negra, insatisfação crônica, insatisfação crônica. E Sansão tinha um buraco negro? Tinha sim. Ele, por mais que tivesse passado tempo, mas aquela história de que a mãe dele tinha sido, que Batseba tinha sido o adultério de Davi, ainda que ela já tivesse casado com Davi quando teve Salomão, essa história rendeu, né? Então, tinha as histórias sobre a mãe dele e tem outros fatores. O problema é que Salomão, ele também não amadureceu. E Salomão, ele achava que pessoas, coisas, poder, mulheres, poderiam suprir a sua necessidade, a sua carência. E ele era um buraco negro. Bom, então o homem mais rico era o homem, por causa dessas interferências emocionais, ele era o homem mais pobre. Ele era pobre emocionalmente. Ele não era rico emocionalmente, é uma pessoa feliz, é uma pessoa com paz, é uma pessoa com equilíbrio, uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa resiliente, ela é rica emocionalmente. Uma pessoa que consegue exercer uma das habilidades mais nobres da inteligência. Presta atenção. O silêncio é uma das habilidades mais nobres da inteligência. Saber se calar e saber falar na hora certa. Porque está escrito na palavra que as palavras na hora certa, elas são comparadas com uma sálvia de prata, ou seja, uma bandeja de prata com maçãs de ouro. Ou seja, precioso. Quando você tem uma bandeja de prata com maçã de ouro, uma maçã de peso maciço, você está falando de algo, além de bonito, precioso. Então, é precioso uma pessoa, isso é uma habilidade das mais nobres, da inteligência emocional, é você saber se calar. E, então, ele não tinha isso. Sansão não tinha isso, ele falava demais, ele falou dos segredos, ele falou dos projetos de Deus para quem não devia falar, ele brincou com as coisas de Deus. E Salomão é um homem que pobre emocionalmente e não rico, como eu estou falando. Então vamos ver se você é pobre ou rico emocionalmente. Os ricos emocionalmente são calmos, são resilientes, são pessoas tolerantes, não são nem um pouquinho agitados, são pessoas que conseguem administrar bem os problemas, que têm domínio próprio, pessoas que não são escravas do fenômeno bateu, levou. Tudo isso é uma habilidade da sua mais nobre, da tua inteligência emocional. Então a gente vê que por causa de interferências, Salomão, o homem mais rico, era o mais pobre, Sansão, o homem mais forte, era o mais fraco emocionalmente. E nós vamos continuar, que Saul, que a gente tem falado tanto nele, que era o homem mais alto de Israel na sua época, ele era um anão emocional, ele tinha pequeno amor, pequena tolerância, pequena paciência, ele tinha tudo pequeno, porque uma pessoa madura, uma pessoa que exerce inteligência emocional, ela tem tudo grande amor, grande paciência, grande tolerância, grande empatia, grande misericórdia, tudo é grande nela. Então você vê que o grande Saul, ele na verdade emocionalmente, ele era o pequeno Saul. E a gente vê que o lindo Absalão, que também é outro que a gente já tratou tantas vezes aqui, o filho de Davi, que tinha tudo para dar certo na vida, ele que era lindo, está escrito que não tinha um defeito nele, e ele era feio emocionalmente. Né? Emocionalmente, porque ele tinha uma cara feia, ele era emburrado, sabe aquela pessoa que está sempre de cara feia, sempre nervosa, sempre irritada, sempre emburrado? Esse era Absalão, amargo, duro, ele tinha sempre algo para reclamar, algo para criticar. Imagina você, uma pessoa que se dá o trabalho de ficar na fila, porque Davi, ele atendia as pessoas ficavam numa fila esperando a vez. Poxa, ele se dá o trabalho de ficar na fila para falar mal do pai dele, para minar o coração. Está escrito algo mais forte, que Absalão roubava o coração das pessoas. Cuidado, hein? Quando você fala de alguém, você está roubando o coração dessas pessoas.
você está roubando o coração dessas pessoas em relação a outra pessoa. Você está dando uma imagem deturpada daquela pessoa. Eu acho interessantíssimo o que a Bíblia fala. Quando você tiver um problema com o irmão, vai falar com ele, não fale dele. Vai falar com ele. Quando dois tiverem problema, põe cariação, gente. Isso é bíblico, sabe? Mateus capítulo 18. Coloque os dois, um em frente ao outro, e não fique falando sobre a situação e nem da pessoa, porque isso vai ter um desgaste emocional. Falando de interferência, eu anotei algo para você, que tem algumas coisas que provocam essa interferência. Então vamos lá, eu vou enumerar as coisas, vamos ver se você se encaixa. Essas são razões para ter, eu falei de alguns homens da Bíblia, mas tem algumas coisas que produzem grande interferência emocional na nossa vida. Olha, a raiva, a amargura, a falta de perdão. Você está na estação errada. Aí você não quer ficar completamente na amargura, você fica entre a unção e um pouquinho de amargura. Aí você fica entre o amor e um pouquinho de ressentimento. Você fica entre servir a Deus e a ira. Você não vence a ira de jeito nenhum. Você fica entre servir a Deus. Entrou uma ligação. E um estilo de vida. Eu não estou falando de crise de ansiedade, gente. Eu estou falando de um estilo de vida de ansiedade. Eu faço coisas para desativar, porque se eu não tomo consciência, eu tenho o risco de cair num estilo de vida de ansiedade. Então, eu driblo a minha própria ansiedade. Eu estava falando no culto que uma forma de eu driblar a minha ansiedade, eu sei que esperar, enquanto eu estou treinando, tá? Estou treinando, sempre treinando. Esperar é uma coisa que me deixa ansiosa, né? Então, eu procuro evitar. O que eu posso evitar, eu evito. Tipo, todo mundo sabe que eu começo o meu treino 6 horas da manhã. Por quê? Porque aí é menos risco de atrasar, agora que tem hora marcada em academia e etc e tal. Dentista, médico, eu marco ou a primeira horário ou o último, porque eu tenho menos probabilidade de espera. Então eu driblo, eu já sei que eu sou uma pessoa meio acelerada, que eu tenho que sempre trabalhar num desaceleramento. Então cuidado, porque isso pode interferir, porque uma pessoa ansiosa, ela tem uma tendência a ser uma pessoa estressora de outros. Você tem uma tendência a poder entrar numa crise de ansiedade, você tem uma tendência também, e eu vou falar o assunto criança, tá? Você tem uma tendência também de ser irritado, de perder a paciência rápido. Então eu entrei no assunto criança, porque no domingo eu prego no culto das 17 horas. Aí no intervalo entre o culto das 17 e o do culto das 19, uma criança veio falar comigo. E nós não estamos ainda com o nosso departamento infantil aberto, porque nós estamos esperando a autorização das escolas, e aí sim nós vamos abrir as salinhas das crianças. Mas essa é uma criança tipo assim, que não é pequenininha, ela deve ter o quê? Uns seus 11 anos, 10 anos. Então ela estava sentada ouvindo o culto. Quando acabou o culto, ela veio e falou assim, ela vem sempre, ela é linda, ela vem sempre falar comigo. E aí eu dei um beijo, dei um abraço, e aí ela falou assim para mim, ora por mim? Eu falei, claro que eu oro por você. É porque eu estou com uma crise de ansiedade. Eu olhei 2 vezes, eu falei, crise de ansiedade? É claro que eu sei que as crianças estão com crise de ansiedade, são muitos os fatores para que isso esteja acontecendo. E quando eu fui orar por ela, eu senti o coração, eu pus a mão no peitinho dela aqui, e eu vi, o coração dela estava super, hiper, mega acelerado de verdade. Então eu falei assim, eu orei pela paz que excede todo entendimento, eu orei com ela, com todo o meu coração, e depois eu comecei a falar com ela, porque como é que você desacelera uma pessoa quando você fala calmo? Aí eu comecei a falar bem mais calma ainda, comecei a falar mais baixo ainda com ela, comecei a olhar bem no olhinho dela,
E eu comecei a falar assim, respira fundo. Você quer falar sobre o que você está angustiada? Gente, não tira o foco das crianças. Não é porque você está com problemas que você vai esquecer. Não, criança é criança, criança não está sentindo, criança está sentindo sim. Tem depressão infantil, tem ansiedade infantil. E as crianças estão cada dia, essa é uma geração que está sendo assolada emocionalmente. Nós precisamos dar crédito àquilo que as crianças falam. Se elas dizem eu estou triste, ou se elas apresentam um sinal de tristeza repetido, então rescindente, preste atenção, não é falta do que fazer, não é só monotonia não, ela tem os seus medos, ela ouve o que os coleguinhas falam, ela ouve pela televisão, pelo telefone, tem muitas informações chegando às crianças e elas precisam do seu tempo e precisam da sua atenção. E como é que você vai dar o seu melhor se você não estiver restaurado? Então, corra atrás urgentemente da tua restauração, porque as crianças também estão precisando neste tempo de pandemia. Então, o que eu falei, eu coloquei aqui, ó, medo é uma interferência, culpa é uma interferência. Você precisa trabalhar em cima desses, digo, cárceres mentais. A culpa é um cárcere mental. Como é que você tem o direito, se você já se arrependeu, se você já quebrou o ciclo daquilo que você fez, como é que você pode continuar com a culpa se Cristo já te perdoou e já te justificou? Então você tem que dar um choque de realidade em você mesmo. Não, tá bom, então suponhamos que você carrega uma culpa porque você abortou, tá, foi terrível, mas você foi o tempo da ignorância, você nunca mais faria a mesma coisa. Isso é arrependimento, né? Arrependimento é eu mudar e nunca mais fazer. E é isso, você tem que se perdoar. Se Cristo te perdoa, como é que você não se perdoa? E aí as suas emoções, elas são burras. Eu já disse para você, vou usar um termo mais bonitinho, as suas emoções, elas são desinteligentes, elas precisam dos pensamentos. Aí os seus pensamentos não podem estar desfocados, os seus pensamentos têm que estar ajustados. Então os seus pensamentos têm que estar, peraí, se Cristo me perdoou, eu não tenho porque acusador, eu sei quem é, então eu vou continuar, eu vou aceitar o perdão de Cristo e pronto. Você tem que se perdoar. Você tem que se perdoar quando você erra com alguma pessoa e você não está mais fazendo isso. Você errou, você já pediu perdão, se perdoe. Ai, não, eu não me perdoo pelo que eu fiz com meu filho. Dá tempo, sempre dá tempo de restaurar, gente, sempre dá tempo. Eu estava falando de manhã sobre o profeta Jonas. O profeta Jonas, ele perdeu a grande oportunidade, porque ele ficou só pensando, os pensamentos dele, como as nossas emoções são desinteligentes e os nossos pensamentos são boicotadores, olha que transtorno, né? Os pensamentos dele, ao invés dele supervalorizar o momento ímpar que ele tinha de ser o grande avivalista de Nínive, ele estava se auto-sabotando, dizendo, não vou, tem gente melhor do que eu, e depois aqueles assírios não merecem, eu não quero ir para aquela cidade, aquele povo não mudou. Como assim? Estava perdendo o novo de Deus. É a mesma coisa que quando eu tive a oportunidade de falar em público, como ontem eu contei aquela história, como eu fui humilhada, envergonhada publicamente, foi quando foi o grande bloqueio de falar em público. Quando eu fui desafiada a falar em público, é a mesma coisa que eu fosse, os meus pensamentos auto-sabotar, você vai passar vergonha de novo, você vai ser humilhada de novo. Foi muito interessante. A oportunidade de falar em público, que Deus estava querendo para virar uma chave no meu interior, foi a mais absurda possível. Eu cheguei, mudei para Brasília e eu fui para uma igreja e aí o meu líder nessa igreja, depois de um tempinho que eu estava lá, ele falou duas coisas que eu não entendi no momento. Eu estava tão crua espiritualmente que eu não entendi. Ele falou assim, Deus vai te usar com revelação na palavra. Eu falei assim, poxa, eu não sei, eu acho que, será que eu estou na igreja certa?
Eu acho que, como é que assim, revelação? Não tem revelação. Como é que ele está falando? Como é que ele está falando que eu tenho revelação? Não tem revelação, não. Mas ele, para mim, sabe, eu era tão crua que eu estava entendendo que ele estava dizendo que Deus ia me revelar coisas e ele estava falando da palavra, do ensino. E depois chegou um dia, Deus usou muito ele para ser um canal para cura. Chegou um dia, ele falou assim, você vai falar em público. Eu falei, olha, você pode me colocar para lavar banheiro, para limpar a sala. Você pode, olha só como eu me auto-sabotava. Você pode me colocar, era a interferência da minha vida. Eu tinha uma paixão por Cristo, eu me preparava, eu estudava, mas se me pedisse para falar em público, aí era um bloqueio total. Então eu falei para ele, eu falei, olha, bispo, você pode me colocar, eu não tenho esse anseio de falar em público, você pode me colocar para cuidar de criança, eu amo criança. Você pode me colocar para qualquer coisa, menos para falar. E ele falou assim, você não tem opção de dizer não. Você tem, eu sei que você é uma pessoa que entende o que é autoridade e submissão. Foi Deus que mandou. Então você não tem essa opção de dizer não. Gente, foi uma tortura, absolutamente uma tortura para mim. Aqueles 3 dias de intervalo até o dia em que eu ia ter que falar em público. Mas aí Deus começou a virar a chave. Eu falei, sabe de uma coisa, Deus? Tudo bem, o senhor sabe que eu já fui envergonhada em público. E eu comecei a falar comigo mesmo, Naira, o máximo que pode acontecer é você ser envergonhado novamente. Mas se prepara, vai lá, respira fundo. Eu comecei, gente, falar consigo mesmo é ferramenta de gestão emocional, não é ficar louco, não. Olha, é só você ver na Bíblia, Davi, ele falava com ele mesmo. Salmistas falavam com eles mesmos, falavam, minha alma, quieta-te, confia em Deus. Isso é falar consigo mesmo, né? Quantas vezes você encontra assim, e eu falei comigo mesmo? É por aí. Gente, o filho pródigo falou com ele mesmo. Foi um confronto. O que o filho pródigo fez? O filho pródigo, ele tinha uma interferência que o levou à ruína. A interferência era a sua precipitação, a sua ambição, são as interferências. E aí teve um determinado momento em que ele falou com ele mesmo, peraí, na casa do meu pai, o servo come melhor do que eu. Eu volto, se o máximo que pode acontecer é o meu pai me colocar como servo, mas eu mereço. Então eu vou lá, eu estou no lucro. O mínimo que eu recebo é comida. Então eu não estou nem indo, nem esperar o beijo e o abraço. E eu fui assim também. Eu não estou esperando o aplauso nem ser bem sucedida. Eu quero agradar a Deus e eu quero obedecer. Eu sempre tive isso de autoridade e submissão na minha vida. E eu vou obedecer ao meu líder. Agora a responsabilidade é tua, Deus. Olha, e eu digo assim, eu não vou dizer que foi um sucesso. Se eu falasse, ia ser ridículo eu falar para você que foi um sucesso. Fiquei nervosa, tremi, senti que fiquei vermelha, mas eu consegui dar um recado. Foi rápido. Eu não consegui falar muito, mas eu fui, eu me desafiei. A primeira vez pode não dar certo, é igual a primeira vez que você pede perdão, ou é a primeira vez que você começa a confrontar os teus pensamentos de ansiedade. A primeira vez pode não dar muito certo, na segunda vai melhor, na terceira vai melhor ainda, e é isso. Então, olha, interferências que nós precisamos eliminar para que a unção de Deus venha sobre nós, para que nós tenhamos felicidade e crescimento emocional e cura emocional, sabe o que é? É você tirar a falta de perdão, que é uma interferência, a raiva, que é uma interferência, a amargura, que é uma interferência, a irritação, que é uma interferência, o sentimento de rejeição, que é uma interferência, sabe? Você tem um eu coitadista. Sabe o que é um eu coitadista? Aquela pessoa que vai estar sempre se vitimizando. Gente, isso é uma grande interferência. É terrível, ninguém consegue conviver muito tempo. E quem tem um eu coitadista pode entrar também em chamar atenção sendo hipocondríaco. Ninguém aguenta um tempo, mas daqui a pouco já não aguenta. E aí você vai ter outro problema, você vai ter solidão na tua vida. Então chegou a hora de nós sermos restaurados emocionalmente. Eu anotei aqui para você também que, sabe o que acontece? Eu vou fazer 3 perguntas para vocês.
Mas sabe o que acontece? Quando a gente tem essas interferências, elas interferem também no nosso potencial. Então, você só tem duas possibilidades: ou diminuir ou eliminar essa interferência, ou você vai ter que trabalhar no seu potencial 1000 vezes mais forte para que ele se sobressaia às interferências. Mas eu tenho uma notícia para te dizer: você pode ser um workaholic, você pode morrer de estudar, mas se você não eliminar as interferências, ou pelo menos fazer com que elas diminuam, mais cedo ou mais tarde elas vão aparecer na sua vida e vai ter ruína. Então é melhor você pensar. Falando em ruína, eu gostaria de ler Isaías 64 para você. Isaías, na verdade é Isaías 64, versículo 11. Isaías, eu vou pegar aqui porque eu não trouxe a minha Bíblia, deixa eu abrir aqui online. Vai abrindo aí Isaías 64, só espera que eu tô pondo aqui na minha Bíblia online, porque eu esqueci a minha Bíblia lá dentro. Versículo 11. E pode alguém que achou já colocar aí para quem não está. Eu vou ler na versão da NVI, poderia ser em qualquer versão, e todas vai chegar no mesmo ponto. Eita, aqui não tá indo. Foi. O nosso templo santo e glorioso, Isaías 64, versículo 11. O nosso templo santo e glorioso, quem é o templo? Bom, Isaías estava falando do templo mesmo, mas nós somos o templo de Deus. Agora você vai trazer isso para você. Você é glorioso porque você tem a glória de Deus sobre a sua vida. Você é precioso, você é preciosa, você é glorioso. E aqui está falando que o nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvavam, olha o que está escrito: foi destruído por quem? Pelo inimigo. Foi destruído pelo fogo, e tudo que era precioso está em ruínas. É isso que acontece no decorrer da nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos um inimigo que ele tem uma experiência de Adão até nós de 6.000 anos. Pensa, por que avô é melhor do que pais? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por que o netinho se sente mais confortável e seguro com os avós? Isso em regra geral. Por quê? Porque os avós, eles têm a experiência, já sabem tudo que eles erraram, e eles sabem que o rigor demais não é bom, sabe também o momento de disciplinar e como disciplinar. Ele está mais relaxado porque ele não tem a responsabilidade de pai. Então, é um momento mais favorecido para os avós, certo? Então, a experiência trouxe isso. Agora, pensa você, tem um inimigo que tem 6.000 anos de vantagem em cima de você. Ele observa a humanidade e pode perceber, nós somos repetitivos e previsíveis. Quando magoado, o que acontece? A pessoa rejeitada, rejeita. A pessoa magoada, endurece. A pessoa envergonhada fica humilhada. A pessoa envergonhada e humilhada fica tímida. Então ele sabe que a fórmula dá certo. Bom, eu vou ferir esse aqui com humilhação, ele vai ficar tímido, o potencial dele vai ficar bloqueado. Esse aqui eu vou ferir com ofensas e ele vai ficar uma pessoa endurecida, implacável, irada. A unção vem, mas a unção vai embora. Um homem desse jeito, uma mulher desse jeito, irado, a unção vai embora. Então ele sabe como destruir. Por isso que está falando aqui, o nosso templo precioso foi destruído a fogo. É isso que aconteceu várias vezes com o templo. Foi destruído o primeiro templo, foi destruído o segundo templo, e nós somos o terceiro templo de Deus, e ele está querendo te destruir. Ele quer consumir, o fogo consome, ele quer destruir a ponto de consumir a tua alegria, consumir a tua confiança. Você não confia mais em ninguém, porque alguém te traiu, você aí rotula todo mundo. Ninguém é digno de confiança. Um líder não foi bem com você, nenhum líder, nenhuma igreja, você já põe todo mundo no mesmo rol, né? Um homem fez algo com você e aí você desconta em todos os homens, né? Você sofreu uma agressão sexual e aí para você todo homem está na mesma categoria.
Então é isso, ele sabe aonde ele vai queimar e ele sabe aonde as coisas preciosas. O que está escrito aqui em Isaías 64:11? As nossas coisas, primeiro, muitas foram destruídas e as coisas preciosas foram soterradas. Gente, você tem que identificar o que foi destruído e o que está soterrado. Sabe, tem talentos teus, tem sentimentos que estão soterrados, o melhor de você. Você precisa falar, Senhor, eu quero o melhor de mim, a tua essência, o melhor que Deus colocou em você. Sabe, Deus te escolheu para você ser um canal de misericórdia, para você ser um canal de equilíbrio, as pessoas olharem para você e falar assim, você é uma pessoa estável. Como é que você acha que as pessoas olhavam para Daniel? Daniel passou por vários impérios e todo mundo falava de Daniel, porque ele era a estabilidade em pessoa. Problema não faltou na vida de Daniel. Ele foi para a cova do leão, ele foi ameaçado de morte não uma vez só. Então, ele teve várias ameaças na vida dele, vários problemas na vida dele, injustiça. O que ele fez para aqueles caras quererem, com aquela sentença de que não podia orar 3 vezes por dia na janela do seu quarto? Eles fizeram isso por pura inveja, porque ele ficou responsável por 120 sátrapas. Então, ele foi por inveja. Mas quando você olha para Daniel, você fala assim, gente, esse é o cara. Ele tem inteligência espiritual, ele tem inteligência emocional, ele tem uma unção absurda, tem sonhos, ele tem visão. Aí quando você olha para um Daniel, você vê uma pessoa assim, mega ungido. Aí quando você olha para o relacionamento dele com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abdenego, você vê que ele era um pacificador, ele era um bom amigo. Quando você vê o relacionamento dele com os seus governantes, você vê uma pessoa humilde, você vê uma pessoa submissa. Enfim, você vê um Daniel equilibradíssimo. E isso antes do sangue de Jesus, antes da obra de cruz. E Daniel já era desse jeito. Você olha para um José, a mesma coisa. Poxa, que história, né? Ser rejeitado, ser vendido, injustiçado. Toda a história de José, né? Só o lado familiar já era muita coisa. Você vê que um cara resiliente, que se reinventou, que ele escolheu perdoar. Ele escolheu que as interferências, porque a falta de perdão seria sempre uma interferência na sua vida. Não, eu quero viver o melhor da terra. Se quiserdes, Isaías 1, versículo 10, vivereis o melhor da terra. Então, se você quiser ser curado e restaurado, você vai viver o melhor da terra. Por isso que eu queria ler com você. Mas aqui em Isaías 64:11, fala que de ruínas, né? Fala de cinzas, que é uma destruição total, mas eu tenho uma boa notícia para você, Deus é o Deus que faz com que você possa renascer das cinzas, assim como Israel renasceu das cinzas, você também pode renascer, até aquilo que está completamente destruído, Deus pode reconstruir, restaurar na sua vida, e tem coisas que nós estamos falando que estão arruinadas e soterradas. Falando de ruína, nós temos 3 causas para a ruína. Eu gosto muito quando Eclesiastes fala que a goteira ela é a causa de um teto desabar. Então a gente vê que pequenas coisas que não são cuidadas podem derrubar grandes projetos ou grandes estruturas, e não tem uma estrutura maior do que a família. Então são pequenas brigas, pequenos conflitos que não são resolvidos e continuam se repetindo. Eu preciso falar um pouco mais sobre relacionamentos. Nós temos 2 tipos de relacionamento. Nós temos o relacionamento intrapessoal e interpessoal. O intrapessoal é tudo que eu tenho falado por 7 meses. É o teu relacionamento com você mesmo. É você se achar, é você se encontrar, é você se conhecer, é você se mapear, é você conversar com você mesmo, é você investir na sua própria história, como eu falo no meu curso, é você fortalecer o seu eu e se tornar não só um espectador da vida, uma vítima da vida, mas ser o autor da própria história. Então, esse é um relacionamento intrapessoal. Agora, o relacionamento interpessoal é o relacionamento que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. Agora, imagina só, se você não tiver um relacionamento intrapessoal bem,
Se você é uma pessoa perdida, desconexa, uma pessoa não resolvida, nunca que você vai ter relacionamentos interpessoais bem. Você vai querer, se você é uma pessoa insegura, mais cedo ou mais tarde, você vai querer, quando você fala de alguém, você está querendo, tenha essa consciência. Quando você fala de uma pessoa, você está destruindo essa pessoa. Então, se você faz isso, é porque você tem um problema, que aquela pessoa ela tem um brilho que te incomoda. E você quer que o brilho dessa pessoa, ela é boa nisso, mas isso aqui, entendeu? Então, se você quisesse ajudar realmente essa pessoa, você seria forte e corajoso para falar, olha, cuidado, essa parte aqui, você precisa tomar cuidado. Ou ore pela pessoa, necessidade nenhuma de falar sobre ela com ninguém. Aprende, tá? Essa é uma regra de ouro. A regra de ouro é, nunca faça com uma pessoa o que você não gostaria que fizesse com você. É uma regra de ouro. A regra de platina é, faça o que aquela pessoa, o que você acha que aquela pessoa gostaria que você fizesse para ela. Essa é uma regra de platina, já é boa. Mas a regra melhor é, faça para essa pessoa o que você gostaria que fizessem para você ou com você. Essa é a regra de ouro.